Oiê, bora crochetar? Mas hoje vamos fazer esta linda bolsa muito estruturada com esse ponto fantasia. Ela mede 27 centímetros por 21 e a profundidade dela é de 10. Ela possui esse fundo em couro. Foram utilizadas essas alças de mão e internamente ela é toda forrada. Tem um bolsinho aqui. Ela é uma bolsa de tamanho médio para grande. Vamos para a lista de material? Para essa bolsa, nós vamos precisar de uma tela, um fundo de couro de 30 por 10, dois botões de imã, uma tesoura, uma agulha 7 milímetros, um par de alças redondas, forro. Eu utilizei um fio de malha premium na cor chocolate. Para iniciar nosso trabalho, eu vou iniciar sempre aqui pelo meio do nosso couro. Então aqui eu começo meu trabalho e vou fazendo um ponto baixo em cada furo. Sendo que em cada virada dessas daqui, são 4, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo furo, para a gente poder fazer o arredondado. Então eu faço 1, aqui eu faço 2, vou seguindo por todo o trabalho. Aqui novamente eu fiz 2, aqui novamente eu fiz 2, vou seguindo todo o trabalho. Aqui eu fiz 2 e aqui eu vou terminar com vocês. Vou inserir minha agulha e para esse trabalho, para eu poder passar a minha agulha aqui, eu tive que usar uma agulha de 3,5. Então, eu vou inserir. Ele é um pouco difícil e eu, como já tinha feito essa base, eu tô finalizando porque não tem mistério. É só você fazer um ponto baixo em cada furo. Faço um ponto baixo em cada furo e eu vou mostrar para vocês que eu só faço um bom ponto baixíssimo ali na finalização. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo. E o último ponto baixo. Ok? Nessa última aqui, eu vou trocar de agulha já e vou fazer um ponto baixíssimo. Inseri nas duas, vou lá atrás, puxo e eu fiz um ponto baixíssimo. E aí eu finalizei a minha primeira carreira da base de couro. Bom, vamos lá. Eu vou fazer e já vou escondendo o fio junto. E eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixos, pegando somente esse elo de dentro. Então, parei aqui, o meu próximo ponto é esse. Eu vou pegar essa argola aqui e vou fazer um ponto baixo. No próximo, mesma coisa, já escondendo meu fio. Repare que aqui eu não vou precisar fazer aumento nenhum, não vou fazer mais nada, porque aqui eu já tinha feito 2, então eu só vou completar com os meus pontos baixos nos pontos que eu já tinha feito anteriormente. Repare que ele vai fazendo esse desenho aqui. Vou fazer os pontos baixos até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, vou fazer o último ponto. O primeiro foi aqui, aquele foi meu ponto baixíssimo. Vou fazer este último ponto aqui.
aqui, vou alongar, vou inserir neste primeiro ponto que eu comecei a fazer o trabalho, vou puxar lá para trás, vou ajustar, e aqui, veja bem, eu vou cortar, que eu vou finalizar aqui de baixo. Deixa aqui meu fio. E vou fazer a finalização aqui com uma agulha. Pra gente fazer o desenho da bolsa aqui, eu vou voltar aqui. E agora eu vou costurar aqui por dentro, para eu fazer, esconder esse fio aqui. Lembre-se que quanto mais você passar, mais ele vai ficar firme, né? E a gente não quer que o nosso trabalho ande, então eu passo o máximo que eu puder. Quando eu sentir que tá firme, eu corto. Terminei aqui. E agora a gente vai começar a fazer a estrutura da bolsa. Eu vou botar de lado e agora a gente vai cortar a nossa tela, tá? Para isso, eu vou pegar aqui a tela e eu vou medir aqui, né? Daqui até aqui vai ser o tamanho da minha tela. Então, eu vou cortar aqui, olha, vou começar ela aqui e terminar aqui. Nós vamos iniciar o nosso trabalho. Veja bem, essa parte eu vou fazer separadamente da tela. A tela, ela serve para a gente ter a dimensão do tamanho que a gente vai fazer o nosso trabalho, ok? Então, nós vamos começar fazendo 24 correntes. Fiz aqui 24 correntes e agora a gente vai voltar fazendo 23 pontos baixos. Vou pegar a primeira aqui, vou pular uma e vou fazer um ponto baixo. Na outra, eu vou fazendo pontos baixos por toda na minha fileira de correntes que eu acabei de fazer. Cheguei aqui e agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e dessa vez eu não vou puxar o fio para esconder, porque esse trabalho a gente começa com pontos baixíssimos e o ponto baixíssimo eu não gosto muito de esconder o fio, ok? Então vamos lá. Eu virei o trabalho, logo nesse primeiro ponto eu vou inserir nas duas, tá? Vou pegar as duas
vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? No próximo, eu vou laçar e vou puxar e vou fazer meio ponto alto. 3 e puxo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Laço e faço o meu ponto meio alto. Tenho 3, puxo as 3. Um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. Um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. Um ponto baixíssimo, um ponto meio alto. E vou trabalhando desta forma até chegar nesta ponta aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, o último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um elo e vou virar o trabalho. Olha o trabalho desse lado, como já está. Tá vendo? O desenho que já foi. Bom, no próximo ponto eu vou continuar fazendo. Primeiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou laçar. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Faço um ponto baixíssimo, laço, e veja que sempre o ponto meio alto, ele fica no meio desse desenho aqui, tá? Então, ok, lacei 3, eu vou puxar. No próximo vai ser sempre no início desse, o meu ponto baixíssimo. E o ponto meio alto sempre vai ser no meio desse. Ponto baixíssimo. Ponto meio alto. Ponto baixíssimo. Ponto meio alto. Então, ponto baixíssimo sempre no início e ponto meio alto é sempre aqui, no meio do ponto fantasia. Se você for fazer esse trabalho maior, lembre-se de fazer sempre múltiplos, sempre números ímpares. Então, eu fiz com 23 pontos baixos, você pode fazer com 25, 27, ok? Ou então com menos, conforme for o tamanho da sua peça. Vou fazer até aqui, já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e vou virar o trabalho. E agora nós vamos repetir o mesmo processo. O primeiro ponto será esse aqui, vai ser o baixíssimo, vou laçar no próximo ponto, sempre no meio desse, vai ser o ponto meio alto, o próximo o baixíssimo, e assim vou trabalhando fazendo o meu trabalho desta forma, ok? Nós vamos continuando e eu daqui a pouco vou voltar com vocês para a gente medir o nosso trabalho com a tela e para ver quantas carreiras nós fizemos. Cortei aqui a tela, tá? Eu vou cortar 2 pedaços iguais a esse com o mesmo tamanho, ok? Aqui,
este primeiro pedaço, medindo 28,5 de comprimento e 20 de altura, ok? A gente vai cortar 2 pedaços, reservar e vamos começar a fazer o trabalho. Olha como ficou bonito, gente. Eu fiz aqui 15 pontos fantasia e aqui, essa aqui é a correntinha e fiz uma carreira de pontos baixos, lembra? E aqui eu iniciei o ponto fantasia. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? E agora, para finalizar, essa daqui eu vou fazer também uma carreira de pontos baixos. Então, terminei minhas 15, venho aqui e nós vamos começar a carreira de pontos baixos. Mesma coisa, fiz aquele alinho final, venho aqui e finalizo com pontos baixos. E aí a gente vai dar um acabamento igual em cima e embaixo, tá vendo? Aqui e aqui eu vou ter o mesmo acabamento. Então, vamos lá, eu vou finalizar aqui com vocês, vou chegar até aqui e já volto. Cheguei aqui, finalizei esse lado e a peça ficou assim. E eu fiz também a outra metade, ok? Esse é o lado onde eu conto 8 pontos fantasias aqui em evidência, ok? Aqui ele começa um pouquinho mais acima, é o outro lado, tá? Onde eu tenho o primeiro ponto baixo, primeira fileira de pontos baixos, e depois eu começo logo o meu ponto fantasia, tá? Eu tenho aqui as minhas 2 metades e tenho as 2 telas já medindo a mesma espessura e tamanho, perdão, altura e largura do meu trabalho. Nós vamos botar isso aqui para o lado e nós vamos agora fazer as laterais. As laterais, aqui ó, elas vão, essa aqui é a parte da frente da bolsa, de trás, e agora nós vamos fazer as laterais. Vamos lá. Vou pegar aqui meu fio e eu vou começar fazendo 8 correntes. Eu já fiz essa lateral naquela bolsa Pop Class que eu tenho, vou botar aqui o link para vocês. Ela é uma bolsa de muito sucesso, tanto de venda quanto aqui no canal, tá? Vocês podem fazer, ela é lindíssima, tem um ponto belíssimo, tá? E essa lateral é exatamente igual à da Pop Class. Então, vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora nós vamos voltar fazendo pontos baixos. E a gente vai fazer 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora eu vou esconder esse fio. Aqui sim, porque eu tô trabalhando com pontos baixos, eu vou novamente, aí assim, eu posso esconder já esse fio, para não precisar ficar fazendo depois os acabamentos, já faço logo. Viro o trabalho, não faço uma corrente, tá, gente? Essa lateral não precisa. Vou voltar fazendo pontos baixos. Aqui, vou escondendo o fio aqui, vou fazer 7 pontos baixos. Certo? E aí, eu vou fazendo toda a minha lateral.
Vou virar o trabalho e vou fazendo a minha lateral. Depois eu vou fazer duas laterais, ok? Uma para cada lado. Já volto quando eu tiver terminado esse lado para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, eu terminei com 17 carreiras, a minha lateral, e eu cortei aqui um pedaço de tela, medindo 20 por 8. E agora eu vou prender essa minha lateral aqui na tela. Vou só pegar o marcador aqui e vou fixar aqui na tela. E a gente vai começar a fazer pontos baixos por toda a volta. Eu venho aqui, terminei, eu vou fazer o último. Vou inserir, pegar a agulha, passar lá por trás e faço um ponto baixo. Passo no trabalho lá por trás da tela e venho fazendo pontos baixos. Eu vou trabalhar pontos baixos por toda a volta do trabalho, fazendo com que ele fique preso aqui na minha tela. E eu vou fazendo toda a volta aqui, e já volto com vocês. Terminei aqui as duas metades, veja que ficou aqui com aquele destaque, eu vou manter assim. E agora eu vou pegar essas duas partes aqui, eu vou fazer o mesmo processo de crochetar com pontos baixos por toda a volta, para eu fixar a tela no meu trabalho, assim como eu fiz com essas duas metades da lateral. Eu acabei aqui as partes, as duas bases da lateral e as duas da lateral da frente. Ficaram dessa forma. Agora eu vou medir para vocês. Olha aqui, elas ficaram com 22,5 por 30. E agora a gente vai costurar. Eu vou fazer aqui com vocês. Vou chegar aqui no final dessa aqui. Olha aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer a finalização do meu ponto. E aqui, ó, eu vou costurar aqui assim. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. E a gente agora vai fazer o acabamento. Como se eu estivesse costurando aqui, né? Para ficar exatamente o mesmo desenho. Eu vou agora embutir esse fio aqui, costurando de forma que ele não fique aparente. Aqui eu já fiz o acabamento e agora eu vou escondendo esse fio aqui no trabalho. Muitos de vocês me perguntam se quanto eu devo costurar, se devo costurar muito. Até quando vocês acharem que, vocês sentirem que tá firme, né? Porque às vezes a gente passa um pouquinho e ele pode correr. Então, como a gente não quer que isso aconteça, a gente passa até a gente sentir que realmente está firme. E aí a gente pode cortar. Aqui, eu já tô sentindo que tá legal. Eu venho aqui e vou cortar o fio. E dessa forma eu finalizei. Eu vou fazer isso com a outra metade e com as duas bases aqui
da lateral, da minha lateral. E aí, a gente vai voltar pra gente botar aqui, ó, os botões de pressão. Eu vim aqui, virei, vou pegar 2 pedaços de tecido e vou fixar aqui e medir. Geralmente eu dobro aqui as pontas, vou dobrando, vou marcando com alfinetes para eu poder costurar e poder ficar um bom acabamento. Já cortei aqui meus 2 pedaços das 2 laterais menores e aqui nas laterais maiores eu já fiz uma metade para mostrar para vocês que eu peguei o tecido, marquei, já fixei aqui meus 2 botões de pressão. Como eu tenho essa possibilidade de fazer o forro, eu botei esse botão de pressão porque é mais firme e eu posso fixar ele na tela. Então, essa parte aqui, olha aqui, eu peguei aqui meu tecido, botei aqui por cima, já prendi a parte de cima. E agora, na outra metade que eu fiz, eu vou medir aqui, tá vendo? O lado correto com o lado correto, sempre vendo se tá direitinho. Eu vim aqui, já fixei aqui a outra metade aqui do botão de pressão. Vou aqui, vou medir e eu vou pressionar aqui para poder ficar marca e eu poder cortar, para eu poder encaixar. Vou cortar aqui na marquinha que ficou. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Se não ficou metade, eu vou vir aqui, vou tirar essa parte aqui que eu fixei e vou encaixar aqui, ó. Aqui. Pressiona um pouquinho, tá? Já ficou a marquinha, eu vou cortar também. Ok. Eu venho aqui, eu como gosto de ficar bem fixado, gente, eu peguei aqui e também cortei essas dois pedacinhos de tecido, é um tecido mais grosso. E eu sempre gosto de firmar, mas ele já vem com esse aqui. Então, eu venho aqui, eu vou inserir o primeiro, vou botar aqui, vou passar pelo outro lado também e vou agora marcar aqui para eu poder também encaixar esses dois aqui. Se vocês não quiserem fazer isso, não há necessidade. Eu gosto de fazer por uma questão para ficar firme, porque eu acho que o trabalho fica melhor, né? Mas não há mínima necessidade, vocês não precisam fazer isso. Eu gosto porque eu gosto de sentir que o botão tá bem preso, ok? Bom, ele tá aqui assim, eu venho aqui, vou medir direito aqui, ó, ok? E daqui, eu agora vou encaixar nessa tela. Vou tentar fazer assim para que vocês vejam. Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu venho aqui e vou virar esse ganchinho aqui para dentro para eu poder encaixar aqui. Com o outro eu vou fazer a mesma coisa, encaixo, vou fixar aqui bem no meio da tela. Agora eu vou apertar, deixa eu ver com jeito. Aqui, ó. Eu fixei aqui no meio das duas. E agora eu venho aqui com o alicate e vou prender. Prendo uma. E vou prender a outra. Ver se eu prendi direitinho. Ok, tá bem prendido. Olha aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Olha. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa no outro lado.
proceder da mesma maneira. Depois, eu vou vir aqui e vou fixar o meu forro, prender com alfinetes para poder costurar. Bom, acabei de costurar aqui, eu costurei os dois lados maiores. Reparem que esse aqui eu fiz uma bolsinha, um bolsinho, né, na verdade. Os dois menores, ok? E o fundo, eu peguei os marcadores para medir aqui, para encaixar agora as laterais e as duas partes, que agora a gente vai fazer a montagem da bolsa, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui primeiro medir, eu já contei aqui, vocês podem ver que eu contei as oito casinhas aqui da minha lateral, e eu vou fixar aqui. Essa foi a forma que eu vou fazer, tá? Aqui eu venho sempre com as de fora prendendo, vou prender desta forma. Aqui eu contei 8, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá do outro lado. A mesma coisa, eu medi e vou prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, oitavo. E a mesma coisa aqui. Nas laterais, eu vou proceder da mesma forma. Dessa forma, a gente já vai ter ela aqui montadinha, olha. Aqui. Ok? E a gente vai começar a costurar aqui na lateral. Olha, aqui a gente vai casar. E agora a gente vai começar a costura. Bom, agora nós vamos costurar. Eu passei aqui meu fio de malha pela agulha de tapeceiro. Eu vou unir aqui as partes e vou começar a costurar. Eu vou inserir aqui, eu puxo o fio até o final, deixei aqui um pedacinho para depois a gente fazer o arremate. Eu venho aqui, eu vou pegar bem aqui na pontinha e já vou, ó, costurando. Eu vou costurar aqui até o final. Eu cheguei aqui no final e eu vou arrematar esse meu primeiro pedaço. Eu vou fazer assim em cada pedaço, ou seja, eu vou costurar essa lateral, arrematar essa, a dos 4 lados, ok? E quando eu terminar, aí é que eu vou costurar aqui. Então, eu vou fazer isso e quando eu terminar os 4 pedaços das laterais, eu volto. Finalizei aqui esse lado e agora eu vou proceder da mesma forma, deste e dos outros 2 lados nas laterais. Quando a gente finalizar, que a gente vai terminar aqui o fundo da bolsa, tá? Então, vou fazer e já volto com vocês. Finalizei aqui minhas laterais, eu fiz aqui já o arremate só daqui das 4 de cima, tá? Olha aqui, ela ficou bem bonitinha, fechadinha aqui assim. Eu dei aqui uma vincadinha para poder fechar, ficou dessa forma. E agora a gente vai
fazer a parte de baixo. Essas 4 aqui de baixo, eu deixei que conforme eu vou costurando, eu vou escondendo esse último fio, ok? Então, agora a gente vai costurar aqui a parte de baixo, da mesma forma que a gente fez ali de cima, tá? Eu vou começar a costurar e assim que eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei aqui e ela ficou assim, gente. Olha que linda. Toda costuradinha. Em toda a volta, olha. Aqui eu achei que ficou um detalhe legal, que foi a mudança do fio. E agora eu vou prender as alças. Eu optei por essas alças, tá? E agora eu vou costurar elas aqui. Vou posicionar aqui no meio. E eu vou começar a costurar aqui ainda com a minha agulha de tapeceira. Venho aqui, vou dar um nozinho e vou começar a costurar. Eu vou posicionar ela aqui assim, que ela fique de uma forma que eu consiga usar a alça. Não vou botar ela muito para baixo, não, vou botar ela mais para cima, tá? E vai ser aqui que eu vou começar a fixar. Então, venho aqui, vou passar aqui, ó. E vou começar a costurar a minha alça aqui na minha bolsa. Eu costumo costurar prendendo assim, tá? Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor. Resolvi deixar esse espaçamento aqui bem do ponto para ficar tudo igualzinho, tá, gente? Se você quiser fazer um pouquinho mais assim, tudo preenchido, você opta por isso. Eu achei que assim, dessa forma, ia ficar legal. E agora eu vou prender o outro lado. Já volto com vocês. Bom, eu finalizei aqui. Eu fui e voltei, tá? Eu achei que assim ficou melhor. Ela tá bem firme. Olha aqui. Dessa forma. Eu gostei muito dela. Achei que ela ficou muito bonita. Ela tem um fundo em couro. Ficou muito linda, gente. Curta, comente e compartilhe para ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de me seguir. Tchau!